Vamos abrir Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, essa é a narrativa bem conhecida de todos nós. Eu vou introduzir, lembrando os irmãos, que o pecado entrou no mundo através da queda dos nossos pais. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, nós estamos debaixo da condenação. Todos os homens em Adão pecaram nele, mas não como ele. Nós não comemos o fruto proibido. Quem comeu foi Adão. Mas porque nós somos descendentes de Adão, viemos de Adão e Eva, ao comer do fruto, ele condenou toda a sua descendência. E nós somos a descendência de Adão. A prova de que nós pecamos em Adão é a morte física. Tu és pó e ao pó voltarás. Quer dizer, a causa primeira da morte não é uma doença, não é um acidente, não é alguém que tirou a vida do outro. A causa primeira é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, é uma prova que nós somos pecadores. Por isso que nós teremos de enfrentar a sepultura. Nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, por isso nós pecamos naturalmente. Esse desejo nosso, essa inclinação nossa de fazer o que desagrada a Deus é uma coisa natural, não é ensinada, porque está no nosso DNA. É como que aquela fruta, ao ser ingerida por Adão, contaminou Adão, e essa contaminação passou para todos nós. O pecado quebrou nossa comunhão com Deus. Ali no jardim, Deus já expulsou Adão da sua presença, ele não podia mais ficar. Então, todos nós fomos expulsos da presença de Deus por causa da desobediência de Adão e as nossas particulares. E por causa dele, nos tornamos inimigos de Deus e Deus nosso inimigo, que é uma coisa grave. Eu sou inimigo de Deus pelas minhas obras, mas pelo que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu desejo. E Deus é meu inimigo porque não concorda com o que eu
pensa, com o que eu falo, com o que eu faço. Então, há uma inimizade entre Deus e o homem por causa do pecado. O pecado nos tornou não só inimigos de Deus, mas escravos da velha natureza, escravo de regras contrárias à palavra de Deus, de comportamentos contrários à palavra de Deus, e escravo do diabo. Ele diz assim: ele nos ressuscitou, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais todos nós também andávamos, segundo os desejos da nossa carne. O pecado, o mundo em que vivemos, está amaldiçoado por causa do nosso pecado. Maldita é a terra por sua causa. Foi a primeira sentença que Deus deu ali no Éden a Adão. O mundo está amaldiçoado e caminha para a destruição. Não só foi amaldiçoado, mas Deus disse que vai destruir o mundo. Antes, o povo experimentou um dilúvio, mas diz que os céus e a terra agora estão sendo reservados para fogo, para o dia da destruição dos homens ímpios. Por causa do pecado, existem muitas desigualdades, egoísmos, violência, prostituição, doenças e, por fim, a morte. Toda a raiz do mal que existe no mundo, a sede, a fonte é o pecado. Tanto é que diz: de que se queixa o homem, queixe cada um dos seus próprios pecados. Mas o pior está por vir, o dia do juízo final, um dia que todos nós vamos ter de comparecer perante o tribunal de Cristo. Vamos ficar sentados individualmente na presença de Deus. Então, nesse dia, receberemos a sentença definitiva de condenação eterna. Seremos separados eternamente de Deus e lançados no sofrimento eterno por causa dos nossos erros. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso, a mensagem do nascimento do Salvador é importante, porque essa mensagem aqui anuncia a vinda do Salvador de pecados. Porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então é desse tema que eu gostaria de tratar agora aqui. O nascimento do Salvador de pecados. É a boa notícia para todos nós. O nascimento do Salvador de pecados. Em primeiro lugar, o nascimento do Salvador teve a intervenção divina. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vejam aí nesse relato que a vinda do Messias, a vinda do Salvador, teve uma intervenção divina, isto é, o Espírito Santo envolveu Maria, operou em Maria para que ela ficasse grávida sem que ela tivesse um relacionamento sexual, seja com Deus, seja com os homens. Quem está aguardando ainda um Salvador de pecados vai consagrar o anticristo como Salvador, porque a palavra de Deus está nos revelando que ele já veio, o Salvador de pecados que tanto nós anelamos,
já veio, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitos não acreditam nisso, não creem na palavra de Deus. E aí não recebem o Salvador, que pode lhe perdoar, livrar da condenação. E eles, então, vão acabar recebendo o anticristo, aquele que vem no lugar de Cristo, aquele que é contra Cristo. O Salvador de pecados veio a este mundo pelo mesmo caminho de todos os homens, né? A partir de Adão e Eva, todos os homens nascem de uma mulher, da união de um homem e de uma mulher, então nasce o homem. E Jesus veio por esse meio, pelo ventre, né? Pelo ventre de uma mulher, apesar de não ter ela contato com o homem, nem com a divindade. Foi um milagre que se operou nela, mas Jesus ficou 9 meses no ventre e saiu ali depois no tempo oportuno, né? Então, o caminho pelo qual o Salvador veio ao mundo, veio pelo caminho que todos nós entramos no mundo, né? A crença é que o anticristo não vem por essa via normal, vem por uma via anormal. O Salvador de pecados estava isento de herdar a natureza pecaminosa, pois a transmissão do pecado se dá através do relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque ele não nasceu de um homem e uma mulher. Primeiro, porque ele já existia. Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas como é que o pecado é transmitido por gerações? O homem e a mulher se deitam, geram um filho e eles transmitem esse DNA pecador. Para que Jesus não nascesse já debaixo do pecado, ela então operou-se nela este milagre do Espírito Santo para que Jesus fosse preservado. De sorte que a diferença entre Jesus e nós é que ele nasceu sem pecado, como Adão quando foi criado. O Salvador de pecados nasceu de uma virgem, demonstrando que não houve relação nem com o homem e nem com o divino. Foi um milagre do Senhor. Até Maria fica surpresa. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem nenhum? É que a sombra do Altíssimo te envolverá. Quer dizer, o poder de Deus. Vou ler aqui. Disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá à sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Salvador de pecados é uma promessa divina no Éden e ampliada no Velho Testamento, em especial como um sinal dado ao rei Acais. Assim que nossos pais pecaram, Deus já anunciou a vinda desse Salvador. Lembra que Deus disse que, vou ler aqui o texto. Então o Senhor disse à serpente, quando estava castigando a serpente: visto que isso fizestes, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus fez a promessa que um descendente da mulher iria destruir a serpente. Então, a partir daí, toda mulher de Israel tinha essa expectativa de ser a mãe daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E quando o rei Acais... Então, o Velho Testamento vai ampliando essas informações do Messias e tal. E aí eu vou lá para o tempo do rei Acais, quando o profeta disse: peça um sinal. O rei Acais disse: não quero sinal nenhum. Na verdade, ele foi incrédulo. Mas aí Deus deu um sinal, dizendo: a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Aqui cito a profecia já em Isaías. O Salvador de pecados veio a este mundo por obra do Espírito Santo. Assim também o novo nascimento é um milagre operado em nós pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Assim como Jesus nasceu de maneira milagrosa, espiritualmente nós nascemos de maneira milagrosa pelo Espírito Santo e pela palavra. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino dos céus. Jesus veio em carne e nós nascemos no Espírito, gerados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O Salvador de pecados teve acesso a este mundo por meio comum a todos os homens, e nós, pelo novo nascimento, temos acesso presente e futuro ao reino dos céus. Assim como ele entrou no mundo pelo ventre, nós, pelo novo nascimento, podemos entrar no reino dos céus. Entramos agora no reino dos céus pela fé, e entraremos e ouviremos: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança que está reservado para vós desde a fundação do mundo. O Salvador de pecados passou por experiências ordinárias, comuns a todos os homens. Ele se sentiu cansado, ele teve fome, ele dormiu, né? E quem nasceu de novo também tem experiências com o sagrado. Assim como Jesus teve experiências que nós provamos nessa existência, quem nasce de novo vai ter uma experiência com Deus, vai poder compreender, vai poder ver o reino de Deus, né? Vai poder compreender as palavras, porque isso é comum do homem que nasceu de novo. O Salvador de pecados, no começo, estava oculto, ali no ventre, né? No primeiro mês, ninguém nota que a pessoa está grávida, aos olhos humanos, mas com o passar do tempo, se tornou mais e mais visível a todos os homens. Assim também o novo nascimento, com o passar do tempo, ele se revelará pelas crenças e comportamento. Então, primeiro a barriga foi crescendo, depois Jesus sai, né, nasce, vai crescendo fisicamente até que se torna homem, então, um homem pleno ali. A mesma coisa quem nasce de novo. O novo nascimento é uma obra secreta do Espírito, ninguém vê, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim é a obra do Espírito Santo. Só que com o passar do tempo, essa obra vai se manifestar pelas crenças, de acordo com a palavra de Deus, e pelo comportamento de acordo com a palavra do Senhor. Sem a ação de Deus, é impossível levarmos alguém a Cristo. Por isso devemos suplicar a ajuda divina na obra de evangelização. O homem está morto em delitos e pecados. Quem é que pode levantá-lo? Só Deus pode levantá-lo. Então, antes de sair a evangelizar, precisamos pedir: Senhor, ressuscita fulano de tal, porque aí Deus ressuscitando, ele compreenderá a palavra de Deus. Para Deus, nada é impossível. Ele pode intervir de maneira milagrosa ou natural. Vamos recorrer ao Senhor. Nesse milagre de Jesus e no milagre do novo nascimento, é uma prova que Deus pode fazer um milagre. Se Ele quiser fazer um milagre, Ele pode. E se você está precisando de um milagre, recorra a Deus. Porque se for a vontade dEle, Ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O nascimento do Salvador de pecados. Em segundo lugar, a notícia do nascimento do Salvador foi recebida com incredulidade. Olha que coisa. Poxa, porque vejam, o texto não diz assim, mas como é que José soube
que Maria estava grávida. José soube que Maria estava grávida porque foi ela que contou. Ela foi lá toda alegre e disse: olha, meu esposo, eu estou grávida do Espírito Santo. Quando ele ouviu essa notícia, ele desabou. Vamos ver aqui, versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele não acreditou nessa boa notícia que o Salvador de pecados estava vindo através dela. Ele não acreditou. E olha que ele era um judeu que aguardava o Messias, que aguardava o rei de Israel. Mas quando ele recebeu essa notícia dessa forma aqui, ele disse: não, ele aí não acreditou na mensagem. Tanto é que ele não acreditou que ele resolveu deixá-la secretamente, né? Ela ia aparecer grávida, o pessoal ia pensar que ele foi o noivo, o marido fujão, né? As boas novas de salvação dos pecados, dadas por Maria a José, não gerou alegria, mas tristeza em José. Por motivo diferente, os pecadores que não querem deixar de pecar ficam abatidos com a mensagem da cruz. Sim, assim como José recebeu a notícia da gravidez e ficou triste, os pecadores, quando ouvem falar daquele que salva dos pecados, ficam tristes, porque eles não querem deixar o pecado, eles querem permanecer no pecado. É como uma mulher de Ló que não conseguiu deixar de olhar para trás, né? São aqueles que estão sofrendo de tristeza porque não vão continuar pecando, né? Então, diferente, né, de José, recebe a notícia do Salvador, fica triste, os pecadores também agem assim. Para José, o relato da gravidez de Maria não era crível. Como é que pode uma mulher ficar grávida sem uma outra pessoa, sem um homem? Assim também, para muitos, a salvação pelo Evangelho é um absurdo, porque o Salvador teve uma morte horrenda de um malfeitor. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, o poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Assim como José não deu para acreditar, os pecadores não acreditam que ele pode salvar aquele que morreu na cruz, porque a morte de cruz é uma morte horrenda, a morte de cruz é destinada a um infiel. Como é que um infiel, como é que um malfeitor pode salvar os homens, né? Então, é esse paralelo que nós estamos fazendo de José e o Salvador. A incredulidade temporária do crente tem se revelado ao longo das Escrituras diante da palavra de Deus comunicada a eles. Interessante que José era um homem justo, era um crente, e quando foi dito a ele que Maria estava grávida, ou Maria disse a ele que estava grávida pelo Espírito Santo, ele duvidou. Mas se você retroceder, muitos santos não acreditaram na palavra de Deus quando ouviram. Quando Deus foi a Abraão e disse que Sara ia dar à luz, Abraão riu. Sou velho, minha mulher é velha. Viva Ismael. Porque ele não acreditou. E Sara também riu, porque ela, ouvindo a conversa dos anjos ali com Abraão, disse: daqui a um ano veio e Sara dará à luz. Aí ela riu no coração, disse: eu sou velha, e meu esposo é velho, como é que eu vou ainda carregar? E riu, não acreditou. Então vejam que são homens de Deus
e mesmo assim duvidaram, e José não ficou fora desse campo, né, da incredulidade. O próprio Zacarias, que foi no templo fazer a oferta, o anjo apareceu e disse: olha, Zacarias, ouvi a tua oração, e sua mulher vai dar à luz, que seria João Batista. Aí ele diz assim: como é isso? Eu sou velho e minha mulher é velha, como que? Você não acreditou? Vai ficar mudo até que isso se cumpra, não é? Foi um homem de Deus. Os discípulos também não acreditaram quando foram expulsar os demônios, e os demônios não quis sair, e eles perguntaram a Jesus: por que não podemos expulsá-lo? Por causa da sua fé, porque vocês não creram. Os discípulos na tempestade ficaram desesperados, com medo de morrer. Acorda, mestre. E o mestre repreendeu o mar e o vento, houve bonança, e disse: vocês são tímidos, ainda não têm fé? Quando ele ressuscitou dos mortos, vocês lembram? Nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas falaram, começando por Moisés, Salmos, falando. Os fariseus, que não eram discípulos, ouviram a palavra de Jesus e acreditaram, tanto é que botaram guardas ali para proteger o túmulo, né? Com medo dos discípulos roubarem. Então a gente vê aqui que, de fato, os crente verdadeiro, pode ouvir a palavra de Deus e não acreditar, como José ouviu e não acreditou. A incredulidade constante, porque essa incredulidade desses crentes foi temporária, mas a incredulidade constante contra a palavra de Deus revela que somos incrédulos e não crentes, e, consequentemente, não poderemos entrar no paraíso de Deus. Então, tomemos cuidado. Se somos incrédulos continuamente em relação à palavra de Deus, isso significa que nós não vamos entrar, porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Não foi o caso desses personagens, que depois eles voltaram a crer, né? A incredulidade de José diante da notícia da comunicação da gravidez de Maria é a mesma da humanidade caída. Quando você conta o fato, a história do nascimento de Jesus, a gravidez dele, como se deu, as pessoas zombam, as pessoas riem, as pessoas não dão crédito, né? O não crer no coração e a decisão de deixá-la secretamente são as evidências de incredulidade de José. A incredulidade vai ser percebida pela atitude do indivíduo quanto ao que Deus disse. Ele ouviu e disse: olha, não há uma discussão entre José e Maria. Ele não discutiu com ela. Ele ouviu o relato dela e no coração disse: daqui não, eu não aceito isso. Ele disse no coração. Começa no coração. E como é que eu sei que ele não creu mesmo? Porque ele disse: vou deixá-la secretamente. A decisão dele foi de deixar secretamente. Aqui está a prova de que ele não creu na mensagem que Maria lhe disse, né? A incredulidade de José, ainda que temporária, lhe trouxe um desconforto mental e físico. Imagine, irmão, enquanto ele ponderava, diz que enquanto ele ponderava essas coisas, como o coração dele ficou perturbado. Quem sabe ele pudesse até imaginar: quem é esse cara que é chamado de Espírito Santo, que engravidou a minha esposa? Ficou com essas picuinhas na cabeça, com dificuldade realmente até de dormir. Ele vai pegar no sono, mas ele deve ter ficado com dificuldade de dormir, com a cabeça pesada, com mal-estar, por causa daquele acontecimento, que ele gostava muito dela e soube que ela ficou grávida. Como isso devia estar doendo no interior dele.
né? Então, quando a gente não crê, a gente sofre, como José. O crente, quando não crê na palavra do Senhor, vai sofrer e ser privado dos benefícios imediatos da fé, porque quando eu creio no Senhor Deus, há uma paz que eu começo a gozar antes mesmo de receber o benefício. Porque Ana, quando orava angustiada por um filho e o sacerdote a abençoou depois daqueles diálogos, ela se levantou e o seu semblante já não era triste, porque ela começou a acreditar que Deus ia abençoar ela com um filho. Um ano depois aconteceu, mas quando ela se levantou daquela oração já era diferente. José não podia gozar porque ele estava duvidando. E todos nós que duvidamos da palavra de Deus, nós andamos assim, todos agitados, porque não cremos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firme para sempre. A incredulidade de José não acreditar na providência divina vai nos jogar no braço da ansiedade. Não andeis ansioso pelo que haveis de comer, beber e vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu não creio, eu vivo perturbado, eu vou precisar tomar algum medicamento, eu não consigo dormir, eu fico com mal-estar, porque eu estou ansioso, né? Não confiar na morte expiatória de Cristo pelos nossos pecados vai nos levar a ser espetados pela consciência culpada. Salmo 32 fala: enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a sua mão pesava de dia e de noite, porque ele não cria, ele não confessava, porque diz: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em último lugar, que é o terceiro, o nascimento do Salvador de pecados. A notícia do nascimento do Salvador foi aceita após revelação. José não aceitou e ia deixá-la secretamente. Mas vejam o que aconteceu. 20. Quando ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Lemos 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Só Deus para abrir o coração de José. Maria não tinha como provar aquilo ali. Ela só contou. E Deus então falou com ele em sonhos, né? Deus fala naqueles dias por diversas maneiras. Não é possível, então, ao homem acreditar na palavra do Senhor somente pela percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo e pensamento. Nenhum ser humano nasce com um dom de crer em Deus e em sua palavra. A fé é um presente de Deus aos eleitos do Senhor. Se Deus não conceder, se Deus não abrir o coração, se Deus não revelar, a pessoa nunca vai crer na palavra do Senhor. Por isso diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus abriu os olhos de José, os olhos espirituais, através daquela revelação,
para que ele pudesse enxergar espiritualmente a verdade dita por Maria. Nossa compreensão e aceitação das verdades eternas vem através da iluminação do Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí diz: mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, quem foi que nos ensinou sobre Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo abriu o nosso coração para entender. A revelação divina é indispensável para crermos no Evangelho. Diz que Lídia estava ouvindo com outras mulheres o que Paulo estava falando, e o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. É assim que acontece o milagre. Deus opera um milagre, abre o coração para a pessoa entender. Só com a intervenção divina iremos crer na palavra de Deus. Mas a incredulidade que persiste é culpa exclusiva do homem. Se o homem não crê, não é culpa de Deus. Mas se o homem crê, é graça de Deus. É Deus operando a sua graça. Quem não crê é porque é incrédulo, não quer acreditar na palavra de Deus. Mas quem crê, crê porque Deus lhe concedeu a graça de crer. Graças te dou, ó Pai, disse Jesus, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem um filho quiser revelar. Mas é necessário ouvir a palavra do Senhor, operada pelo Espírito Santo, para que a fé salvadora possa ser instalada em nosso coração. Nós sabemos que 2 instrumentos são usados para que essa fé chegue ao coração do indivíduo: a palavra e o Espírito. A palavra sendo pregada, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e o Espírito operando através da palavra gera a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O homem em Adão está morto espiritualmente, não consegue ouvir a voz de Deus pelo Evangelho, mas pelo milagre da ressurreição espiritual, Deus o habilita a ouvir e crer na mensagem salvadora. Secretamente, Deus vai operando e abrindo os corações. Que coisa maravilhosa. O crente, agraciado com a fé salvadora, necessita nutrir esta fé, meditando e pondo em prática a palavra do Senhor, para estar apto em crer nas Escrituras em qualquer circunstância. Se você quer ser um herói da fé, você que foi alcançado pelo Senhor, leia a palavra, medita na palavra, que essa fé vai se fortalecendo. Devemos suplicar a Deus pelos parentes, amigos e todos os homens, que Deus lhe conceda a graça de crerem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos de orar por isso, orar pela salvação dos nossos amigos e moradores da Boca do Rio. A salvação é somente pela fé em Cristo, porque todos os homens estão desqualificados diante de Deus. Se o homem não crê em Cristo,
vai perecer eternamente devido a seus pecados. Só há salvação, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se Deus está falando com você através dessa mensagem, invoque o nome do Senhor Jesus para que você seja salvo. Ele fala pela sua palavra. Concluo. Deus ainda opera de maneira milagrosa. Nós podemos suplicar um milagre divino, mas Ele só fará segundo a sua vontade e da maneira que deseja. Sim, eu devo buscar um milagre na vida, para a minha vida. Mas lembre, Deus fará se Ele quiser, no dia que Ele quiser e como Ele quiser. Os milagres operados por Cristo revelam quem Ele é e o que está fazendo e fará na sua segunda vinda. Então, Ele operou muitos milagres, mas esses milagres que Ele operou, Ele está dizendo, eu sou Filho de Deus, eu sou Salvador. João disse que esses milagres foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenha a vida eterna. O milagre não é algo comum, mas extraordinário. Não podemos desprezar o cuidado de Deus através dos meios comuns, porque é a maneira mais costumeira de Deus operar. Sim, a pessoa está atrás de um milagre, pode estar atrás, mas lembre, Deus opera no silêncio, Deus opera no natural, no ordinário. O milagre é uma coisa extraordinária. Então, diariamente Deus está nos ajudando. Louvado seja o nome do Senhor. Os crentes não estão isentos da incredulidade quanto ao que Deus diz em sua palavra escrita. Peçamos a Deus que nos guarde da falta de fé na sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não possamos agir como José naquele primeiro momento. A falta de fé na palavra de Deus nos tem privado da bênção do crer e do prometido por Deus. Eu não gozo de paz quando eu não creio e eu não vou receber, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé salvadora é um dom de Deus. Ninguém nasce com um dom de crer em Deus e em sua palavra. Ela é concedida por Deus àquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Por isso nós somos uma pessoa privilegiada. Deus resolveu não nos dar dinheiro, mas nos deu a fé, que nos dá acesso a todo o tesouro celestial. O restante dos homens vão perecer por causa dos seus próprios pecados, e não porque não foram contemplados por Deus com o dom da fé. Os crentes devem ser gratos a Deus porque, não tendo nenhum mérito, foram agraciados com o dom da fé em Jesus Cristo. Como Deus não nos revelou quem são os contemplados com a fé que salva, devemos pregar todos o Evangelho na esperança de sermos instrumentos de conversão de muitos. Deus não vai revelar a quem Ele vai dar essa fé. Então a gente tem de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Graças a Deus, o Salvador de pecados veio para nos salvar. Amém.